Luciano Hang estava irreconhecível, vestindo roupas velhas e sujas, com uma barba postiça mal cuidada e carregando uma sacola cheia de latinhas. Ele caminhava pelas ruas movimentadas de Balneário Camboriú. A ideia parecia simples: se passar por um morador de rua e testar como as pessoas reagiriam em um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. Parado na calçada, Luciano observava o restaurante à sua frente. Era um lugar elegante, com luzes quentes e clientes impecavelmente vestidos. Ele respirou fundo, hesitando por alguns segundos antes de atravessar a porta de vidro. Assim que entrou, o ambiente, antes animado, com conversas e risadas, caiu em um silêncio constrangedor. Os olhares começaram a surgir de todos os cantos. Um casal sentado próximo à entrada trocou olhares de reprovação. Um homem de terno ao lado do bar franziu a testa e murmurou algo para o bartender. Luciano percebeu tudo, mas manteve a postura firme e se dirigiu a uma mesa vazia no canto do salão. Ele se sentou devagar, tentando parecer calmo. Logo, um dos garçons, visivelmente desconfortável, se aproximou. "Boa noite, senhor. Posso ajudar?" perguntou o garçom com um sorriso tão falso quanto educado. "Boa noite. Será que eu posso dar uma olhada no cardápio?" respondeu Luciano, mantendo a voz tranquila. O garçom hesitou por um instante, mas entregou o cardápio rapidamente e saiu. Luciano sabia que estava sendo observado por todos no salão, mas se concentrava no papel à sua frente, fingindo escolher algo. Enquanto isso, as conversas baixas continuavam entre os clientes. "Isso é um absurdo", sussurrou uma mulher de vestido vermelho. "Onde já se viu deixar um mendigo entrar aqui?" "Daqui a pouco ele começa a pedir dinheiro nas mesas", respondeu o homem ao lado dela, revirando os olhos. Luciano, no entanto, permaneceu imóvel. Ele já tinha ouvido muitos comentários daquele tipo antes. O teste estava apenas começando, e ele queria ver até onde a situação iria. Luciano continuava sentado, tentando ignorar os olhares e os cochichos ao seu redor. Já fazia quase 5 minutos desde que pediu o cardápio, mas ninguém retornava à sua mesa. Ele olhou em volta e percebeu que os garçons evitavam passar perto dele, desviando o olhar ou fingindo estarem ocupados. Foi então que Juliana apareceu. Uma jovem garçonete de olhos gentis e sorriso acolhedor, ela parecia diferente do restante da equipe. Ao perceber que ninguém o atendia, Juliana ajeitou o avental e caminhou até a mesa de Luciano. "Boa noite, senhor", disse ela, com um tom educado, mas sincero. "Já conseguiu escolher algo?" Luciano ergueu os olhos, surpreso. Aquela era a primeira pessoa que falava com ele sem desconfiança ou desprezo. "Boa noite", respondeu ele com um leve sorriso. Estava pensando em algo simples, talvez um prato de massa. Juliana anotou o pedido com calma e continuou. "Temos um espaguete à bolonhesa que é bem saboroso. O senhor gostaria de algo para beber também?" Antes que Luciano pudesse responder, um dos garçons mais antigos, Renato, aproximou-se rapidamente, visivelmente irritado. "Juliana, posso falar com você?" disse ele, lançando um olhar frio para Luciano. Juliana seguiu Renato até um canto próximo ao balcão, onde ele falou em um tom baixo, mas firme. "O que você está fazendo? Não percebe que ele nem deveria estar aqui? Esse tipo de gente espanta os clientes." Juliana cruzou os braços e respondeu no mesmo tom. "Ele é um cliente como qualquer outro. Se entrou aqui, tem o direito de ser atendido." Renato balançou a cabeça frustrado, mas não insistiu. Juliana voltou para a mesa de Luciano, ainda com o mesmo sorriso gentil. "Seu pedido já está sendo preparado, senhor", disse ela. Luciano agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. Ele sabia que não seria fácil para Juliana se posicionar daquela forma, e aquilo o deixou ainda mais interessado em continuar com o experimento. Luciano continuava sentado, tentando ignorar os olhares e os cochichos ao seu redor. Já fazia quase 5 minutos desde que pediu o cardápio,
mas ninguém retornava à sua mesa. Ele olhou em volta e percebeu que os garçons evitavam passar perto dele, desviando o olhar ou fingindo estarem ocupados. Foi então que Juliana apareceu. Uma jovem garçonete de olhos gentis e sorriso acolhedor, ela parecia diferente do restante da equipe. Ao perceber que ninguém o atendia, Juliana ajeitou o avental e caminhou até a mesa de Luciano. "Boa noite, senhor", disse ela, com um tom educado, mas sincero. "Já conseguiu escolher algo?" Luciano ergueu os olhos, surpreso. Aquela era a primeira pessoa que falava com ele sem desconfiança ou desprezo. "Boa noite", respondeu ele com um leve sorriso. Estava pensando em algo simples, talvez um prato de massa. Juliana anotou o pedido com calma e continuou. "Temos um espaguete à bolonhesa que é bem saboroso. O senhor gostaria de algo para beber também?" Antes que Luciano pudesse responder, um dos garçons mais antigos, Renato, aproximou-se rapidamente, visivelmente irritado. "Juliana, posso falar com você?" disse ele, lançando um olhar frio para Luciano. Juliana seguiu Renato até um canto próximo ao balcão, onde ele falou em um tom baixo, mas firme. "O que você está fazendo? Não percebe que ele nem deveria estar aqui? Esse tipo de gente espanta os clientes." Juliana cruzou os braços e respondeu no mesmo tom. "Ele é um cliente como qualquer outro. Se entrou aqui, tem o direito de ser atendido." Renato balançou a cabeça frustrado, mas não insistiu. Juliana voltou para a mesa de Luciano, ainda com o mesmo sorriso gentil. "Seu pedido já está sendo preparado, senhor", disse ela. Luciano agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e curiosidade. Ele sabia que não seria fácil para Juliana se posicionar daquela forma, e aquilo o deixou ainda mais interessado em continuar com o experimento. Enquanto isso, os outros clientes continuavam a cochichar, lançando olhares de desaprovação. Mas Juliana parecia não se importar. Para ela, Luciano era apenas mais uma pessoa que merecia respeito, independentemente de sua aparência. Juliana voltou à cozinha para buscar o pedido, enquanto Luciano continuava sentado, sentindo o peso dos olhares ao seu redor. Ele não precisava ouvir claramente para saber o que estavam dizendo. A cada movimento seu, cochichos e olhares reprovadores se multiplicavam. "É um absurdo isso", reclamou uma mulher de meia idade, sentada em uma mesa próxima. "Será que ele realmente vai pagar?" "Aposto que nem dinheiro tem", respondeu o homem ao lado dela, cruzando os braços. Juliana retornou com o prato de espaguete e um copo d'água. Ela colocou tudo sobre a mesa com cuidado, sorrindo para Luciano. "Aqui está, senhor. Espero que goste." Luciano agradeceu e começou a comer lentamente. Ele percebia que Juliana era a única pessoa naquele ambiente que realmente o tratava com respeito, mas também notava o desconforto crescente de seus colegas e dos clientes. Alguns minutos depois, Renato, o garçom veterano, se aproximou novamente. Desta vez ele tinha uma expressão cínica no rosto. "Desculpe, senhor", começou ele, cruzando os braços. "Mas precisamos confirmar se o senhor tem condições de pagar antes de continuar comendo." O salão inteiro ficou em silêncio. Todos esperavam pela resposta de Luciano. Ele pousou o garfo no prato, limpou a boca com o guardanapo e olhou diretamente para Renato. "Não se preocupe, tenho dinheiro para pagar", disse ele calmamente, tirando uma nota amassada de R$ 50 do bolso. Renato olhou para a nota sem saber o que dizer, mas continuou. "Muito bem, senhor. Apenas precisamos ter certeza." Assim que Renato se afastou, Juliana se aproximou novamente. Ela parecia constrangida pela atitude do colega. "Me desculpe por isso", disse ela em voz baixa. "Não deveria ter acontecido." Luciano sorriu para ela. "Você não tem nada que pedir desculpas, Juliana. Na verdade, eu agradeço pela sua educação. Nem todos são como você." Juliana ficou surpresa ao ouvir seu nome. "Como o senhor sabe meu nome?" Luciano disfarçou, apontando para o crachá que ela usava. "Está escrito aí", respondeu, mantendo o tom casual.
Ela riu, aliviada, e balançou a cabeça. Enquanto isso, a tensão no salão aumentava. Um casal levantou-se abruptamente, indo até o balcão para reclamar com o gerente. Isso é inaceitável. Vocês precisam ter mais controle sobre quem entra aqui, esbravejou a mulher. O gerente tentou acalmá-los, mas era claro que a situação estava fugindo do controle. Luciano observava tudo em silêncio, enquanto terminava sua refeição. Ele sabia que o clímax daquele experimento estava próximo. Pouco depois, Juliana voltou à mesa com a conta. Aqui está, senhor. Mais alguma coisa? Luciano pegou a conta, fingiu verificá-la e tirou outra nota de R$ 50 do bolso. Entregou-a a Juliana, dizendo: "O troco é seu." Ela tentou recusar, mas Luciano insistiu. "É sério. Você merece muito mais do que isso pelo jeito como me tratou." Juliana sorriu, agradecida. Ela ainda não sabia quem ele era, mas já estava grata por ter seguido seu instinto e tratado aquele mendigo com dignidade. Luciano então levantou-se, pegou sua sacola e se dirigiu à porta. Antes de sair, olhou para Juliana mais uma vez e disse: "Obrigado por tudo. Um dia você vai entender o quanto isso foi importante." E com isso, ele saiu, deixando todos no restaurante em um misto de curiosidade e confusão. O experimento ainda não havia terminado. O momento da revelação estava por vir. Na manhã seguinte, a rotina do restaurante seguiu normalmente, até que uma grande SUV verde parou em frente ao local. De dentro saiu Luciano Hang, agora em sua aparência habitual, com sua camisa característica e sorriso inconfundível. Os funcionários e clientes ficaram boquiabertos ao reconhecê-lo como o mendigo da noite anterior. Ele caminhou pelo salão até encontrar Juliana, que estava no balcão organizando os pedidos. "Bom dia, Juliana", disse Luciano, estendendo a mão. "Sou Luciano Hang. Ontem à noite eu estava disfarçado." Ela ficou paralisada por um instante, sem acreditar no que ouvia. "Eu só queria agradecer pelo respeito e pela gentileza que você demonstrou, mesmo quando todos ao seu redor agiram de forma contrária. Você foi um exemplo." Luciano então entregou um envelope para ela. Dentro havia um cheque com um valor generoso e uma carta de agradecimento pessoal. Considere isso como uma forma de retribuir sua humanidade. Enquanto Juliana, emocionada, agradecia, Luciano virou-se para os demais e deixou um recado direto. "O que aconteceu aqui ontem é um lembrete de que todos merecem respeito, independente de aparência ou condição. Pensem nisso." Ele saiu do restaurante deixando um silêncio constrangedor no ar e um grande impacto naqueles que testemunharam o experimento. Esse vídeo não é só para contar uma história, é um convite para refletirmos sobre como tratamos os outros. Se você acredita que gentileza pode mudar o mundo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!